Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu sou sua professora de Direito Constitucional e agora a gente está na parte 2 do Poder Judiciário, tá? Na parte 1 a gente aprendeu sobre as regras gerais do Poder Judiciário, como faz para virar juiz, como funciona a promoção do juiz, as garantias do juiz. A gente viu a competência do STF e do STJ, tá? Agora a gente vai ver os TRFs, os Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais, tá? Então a gente vai ver os demais órgãos do Poder Judiciário que estão listados na nossa Constituição e a gente vai ver por cima como funciona a Justiça Especial, tá? Não cabe a nós em Constitucional aprender exatamente a Justiça Especial, assim, especificadamente. A gente vai ver em geral, tá bom? Vamos lá. Então os Tribunais Regionais Federais, eles têm uma peculiaridade, tá? Os tribunais de justiça, eles existem em cada capital do Brasil. Então temos um em Manaus, outro em São Paulo, outro em Curitiba, enfim, em Porto Alegre. Cada capital de todos os estados tem um tribunal de justiça, tá? Que é o tribunal que vai ser quando você recorre de um juiz estadual. O TRF é a mesma coisa que um tribunal de justiça, só que no âmbito federal, ou seja, o juiz de primeira instância, que é o juiz federal, vai fazer uma decisão, uma sentença, enfim, e você vai recorrer para o TRF. Só que o TRF não tem em todos os lugares do Brasil, não tem em todas as capitais. O TRF é dividido em regiões, a gente vai ver agora como que funciona. Então o TRF da primeira região, ele abrange alguns estados, ele tem sede em Brasília, então ele fica lá na capital federal, em Brasília, só que ele não é acima dos outros, tá? Ele simplesmente está na região de Brasília, tá? O TRF1 está na região de Brasília, ele abrange a Justiça de Brasília, tem o Distrito Federal, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí e Tocantins. Então, todos esses estados do TRF1 que estão em roxo, aqui você vai ver, quando quiser recorrer de um juiz federal, os juízes federais estão em todos os lugares. Então, tem vara da Justiça Federal em todos os lugares desses estados. E você, numa decisão judicial desse juiz federal, você vai ter que mandar esse recurso para o TRF1 que fica lá em Brasília. Então, se você estiver lá no Amapá, em Tocantins, Mato Grosso, Goiás, enfim, não interessa, em qualquer estado desse TRF1, você vai ter que mandar para Brasília para essa decisão. E você vai ter que ir até Brasília se você quiser se sustentar, se você quiser, enfim, participar do julgamento lá. Hoje em dia é muito mais fácil porque a justiça é eletrônica, então você não precisa ir até o tribunal, ir até a Brasília para você recorrer. Você só pode fazer por via eletrônica, então é tudo eletrônico, tá? Mas antigamente você tinha que ou mandar por correio ou ir até o tribunal para pôr seu recurso lá, era muito mais complicado, tá? Mas se você quiser fazer uma sustentação oral nesse tribunal, você vai ter que ir até ele, tá? Então, o TRF1 fica lá em Brasília. O TRF2 fica em Rio de Janeiro, mas ele abrange o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tá? É um dos menores, tá? O TRF3, ele abrange São Paulo e o estado de São Paulo inteiro. Então, ele fica na cidade de São Paulo. E como o estado de São Paulo é muito populoso, tem muito processo, o TRF3, ele só abrange o estado de São Paulo. O TRF4 abrange o sul, ou seja, ele fica em Porto Alegre e abrange o Rio Grande do Sul e Paraná também, se não me engano. Cadê? Que eu saiba. Não, o TRF4 fica só no Rio Grande do Sul, então ele pega só o Rio Grande do Sul. O TRF6 que pega a região sul, que fica em Curitiba. Ah, tá, desculpa, olha, confusão total. Houve uma emenda constitucional que instituiu o TRF6. Só que o TRF6 não existe ainda. Então, por enquanto, a região sul inteira fica a cargo do TRF4. Então, por enquanto não for instituído o TRF6 não existe ainda. Então, o TRF4 é responsável por Curitiba, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre, tá? É isso que eu quis dizer. O TRF6 existe na lei, mas ele não está na prática. Então, se você estiver no Paraná, em Santa Catarina, você recorre para o TRF4, tá? É isso aí. TRF5, ele abrange Recife, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, aquela parte do Nordeste ali é o TRF5. TRF7, Belo Horizonte, Minas Gerais. TRF8, Salvador, Bahia, Sergipe. TRF9, Manaus, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. Então, a região norte. Então, é só título de curiosidade. Então, preste bem atenção, diferente do Tribunal de Justiça, que tem cada capital. O TRF, ele tem por regiões
e aí você vai ter que ir para a capital dessa região do TRF, tá? Então preste atenção, o TRF6 ainda não existe, ele foi aprovado, mas não existe ainda fisicamente. Então os recursos de Curitiba, enfim, vai para o TRF4, tá? Então os TRFs, eles são compostos de no mínimo 7 juízes, então pode ter mais do que 7 juízes, tá? E esses juízes são nomeados pelo presidente da República entre brasileiros com mais de 30 anos e menos de 65 anos, tá? Então, esses membros são indicados pelo presidente. 1/5 desses ministros tem que estar entre advogados e membros do Ministério Público, que é o chamado quinto constitucional. Tá? E os demais são de promoção dos juízes federais por mais de 5 anos. Então, os juízes federais, quando eles estão em primeira instância, eles vão ascendendo na carreira. E esses, quando eles ascendem na carreira, eles podem chegar a serem ministros do TRF, tá? Então, vai ser por antiguidade e merecimento, como a gente viu na primeira aula, tá? Quais que são as competências do TRF? Então, como eu disse, o TRF é a segunda instância do juiz federal, que é o de primeira instância. E quais que são as competências? Juízes federais na área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns de responsabilidade. Então, os juízes vão ser julgados pelos TRFs, membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, os juízes da Justiça Militar, os juízes federais, os membros do Ministério Público da União, são julgados nos TRFs respectivos, tá? As revisões criminais, ações revisórias do seu julgado, então as ações criminais que são de competência federal do TRF e tal, vai ser julgado lá também, tá? Mandado de segurança, habeas datas contra o próprio Tribunal de Justiça Federal, de juiz federal, então quando o juiz federal nega um habeas data ou mandado de segurança, vai para o TRF, segunda instância. Habeas corpus, quando a autoridade de coatora for juiz federal, por exemplo, o juiz federal Sérgio Moro mandou prender o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha recorreu para o TRF, um habeas corpus, por exemplo. Conflitos de competência entre os juízes vinculados ao tribunal, então, ou seja, por exemplo, TRF 4, entre um juiz do Paraná e Santa Catarina, conflito de competência entre os dois juízes federais, quem vai resolver é o TRF, tá? Julgar em recurso causas decididas pelos juízes federais, pelos juízes estaduais no exercício de competência federal. Acontece que em alguns lugares, quando é muito interior, às vezes não tem juiz federal lá. Alguns juízes federais, alguns juízes estaduais vão julgar algumas competências federais. E quando isso acontecer, vai para a Justiça Federal. A competência da Justiça Federal é inúmera, por exemplo, ações que dizem respeito a coisas da União, por exemplo, dinheiro da União, enfim, tudo que tem de respeito a nada de competência estadual, é tudo da União Federal, enfim, tráfico de fronteiras, tráfico de drogas internacional, tudo isso é competência da União, tá? Competência recursal dos TRFs, quando um recurso vai subir até o TRF. Causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, ou seja, por exemplo, a Petrobras é uma empresa pública, então ela é autora, réu, assistente ou oponente, vai um recurso para lá, então, ou seja, TRF. Caso do Lava Jato, por exemplo. Causas entre estados estrangeiros, organismo internacional, município ou pessoa domiciliada ou residente do país. Causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. Crimes políticos, infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União, entidades autárquicas, empresas públicas, ou seja, descaminho, por exemplo, um crime lá na fronteira entre Brasil e Paraguai. O cara vai lá e um policial da fronteira lá da Receita Federal, ele desvia uma carga lá que devia ser paga em um imposto. Isso é um crime de descaminho, porque foi feito por um sujeito da Receita Federal. Esse sujeito vai ser processado perante a Justiça Federal, tá? Então cabe o recurso também para o TRF. Crimes previstos com tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado desse devesse ter ocorrido no estrangeiro reciprocadamente. Causas relativas a direitos humanos, crimes contra a organização do trabalho, nos casos que determinados em lei, contra o sistema financeiro e ordem econômico-financeira, lavagem de dinheiro, por exemplo. Habeas corpus em matéria criminal de sua competência, por exemplo, Eduardo Cunha,
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não sejam diretamente sujeitos a outra jurisdição, mandado de segurança habeas data contra atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Crimes cometidos a bordo de navios, aeronaves, ressalvada a competência da justiça militar. Por exemplo, uma aeronave está voando por cima do Brasil, você não sabe exatamente em que estado estava aquele crime ocorreu. Um sujeito é assassinado lá em cima do avião da TAM atravessando o Brasil. Vai ser competência da Justiça Federal, tá? Crimes de ingresso ou permanência irregular no estrangeiro, execução de carta rogatória após exequatur de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referidas à nacionalidade e à naturalização, tudo isso vai ser do STRF, e disputa sobre os direitos indígenas também. Então, tudo que tiver respeito aos direitos indígenas, como é competência da União tratar a respeito desse assunto, vai ser o TRF que vai também tratar a respeito desse assunto, é competência federal, tá? Isso aqui é muito interessante, isso é uma hipótese que é o seguinte: acontece que alguns crimes são de competência estadual, só que o vulto dele, por se violar os direitos humanos e normas internacionais de direitos humanos, vai ser pedido para esse processo ser julgado pelo TRF, pela Justiça Federal. Tá, então vamos ler. Hipótese em que grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, ou seja, o membro do Ministério Público Federal, o chefe do Ministério Público Nacional, enfim, com finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase de inquérito ou processo, incidente de deslocamento para a competência da Justiça Federal. Vamos dar um exemplo. Não sei se você lembra, tinha a irmã Dorothy, ela militava a respeito das terras indígenas, enfim, de alocamento de terras indígenas no interior lá do Brasil. E assassinaram a irmã Dorothy. E isso foi uma violação de direitos humanos e tratados de direitos humanos internacionais que o Brasil assinou. E o Brasil, inclusive, responde na Corte Internacional de Direitos Humanos a respeito desse caso da irmã Dorothy. Ela foi assassinada por guerreiros, por fazendeiros lá, não sei se era no Pará, enfim, no interior, por causa que ela defendia os direitos dos índios. Aí o Procurador-Geral da República pediu para o STJ deslocar a competência, que era de um juiz qualquer lá do interior, para a Justiça Federal. Se não me engano, foi negada esse deslocamento de competência do caso da irmã Dorothy para a Justiça Federal, mas isso é um exemplo, tá? Para mim, deveria ter sido deslocada, porque isso é um caso que discute essa discussão sobre terras que ainda é muito frequente no Brasil, muitos assassinatos por causa disso. Então isso é uma violação de direitos humanos. Claramente deveria ter sido deslocada a competência desse caso da irmã Dorothy, que foi assassinada lá, para a Justiça Federal, tá? Por quê? Porque os fazendeiros, os grileiros, eles têm muita influência no interior. Então, o juiz de primeira instância lá do interior, ele não tem ainda força para lutar contra essas pessoas. Então, é interessante que essa competência seja deslocada para a Justiça Federal, até para uma independência maior do julgamento dessa decisão, tá? Vamos lá. Então, a gente vai ver agora a Justiça Especial. Até agora, a gente vê a Justiça Comum. Ou seja, a Justiça Comum é aquela que claro que para você ser juiz federal, você tem um concurso separado para ser justiça estadual. Mas a Justiça Federal e Estadual, ela tem uma competência diferente da Justiça do Trabalho e Justiça Militar e Justiça Eleitoral, tá? Porque a Justiça do Trabalho, ela trata só a respeito do direito do trabalho. A Justiça Eleitoral trata só a respeito da Justiça Eleitoral. E a Justiça Militar trata a respeito só da Justiça Militar. Por isso se chama Justiça Especial. Ela só trata de um determinado assunto e de assuntos correlatos com aquele assunto. Por isso que a gente chama de Justiça Especial. E ela é separada das outras justiças. Então ela é separada do STJ, do STF, dos TRFs, dos TJs, enfim, ela é um sistema à parte, tá? A gente não vai tratar especificadamente cabe o que de cada justiça especial. A gente vai ver só um panorama geral, tá bom? Então a gente vai começar pela justiça do Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, os Juízes do Trabalho. Ou seja, eles vão tratar de tudo que diz respeito ao trabalho. Então, ações trabalhistas vai para a Justiça do Trabalho. Convenções coletivas, enfim, tratados, tudo que diz respeito a
direito do trabalho, acidente de trabalho, indenização do trabalho, ações do trabalho, ações coletivas de trabalho, convenções de trabalho, de sindicatos, tudo que tem diz respeito a esse âmbito do trabalho, CLT, vai para a Justiça do Trabalho. E daí, qual que é a primeira instância da Justiça do Trabalho? O juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho é o juiz do trabalho. Então, você vai fazer um concurso específico para o juiz do trabalho. Aí, qual que é a segunda instância da Justiça do Trabalho? A segunda instância da Justiça do Trabalho é os TRTs, que é os Tribunais Regionais do Trabalho. E o Tribunal Superior, que é a última instância do trabalho, é o TST. Tá? Só em algumas situações vai subir do TST para o STF, que é as situações que infringem direito constitucional. Tirando isso, não sobe para o STJ nem para o STF, o Tribunal TST, que é a última instância do trabalho. Então, tirando as hipóteses que vai infringir a Constituição, vai para o STF. Jamais uma lei trabalhista vai para o STJ. É difícil isso acontecer, tá? Só algumas hipóteses. A gente vai ver também a justiça eleitoral. Como que funciona a justiça eleitoral? Então, a gente viu aqui, ó, Tribunal TRT, TST e Juiz do Trabalho. Qual que é a justiça eleitoral? A justiça eleitoral só vai tratar de assuntos eleitorais. Só que a justiça eleitoral, ao contrário de todas as outras, ela não tem concurso público para juiz. Carreira de juiz, ou seja, você não existe magistrado eleitoral. Você não vai fazer concurso público para virar juiz eleitoral. O juiz eleitoral é o juiz da primeira instância. Então, é o juiz estadual da primeira instância que vai ser o juiz eleitoral da sua cidade. Ele vai ser juiz eleitoral e por 2 anos mais 2 anos. No máximo, ele vai ser juiz eleitoral, então ele vai dividir essas ações. Então, nunca existe um juiz eleitoral propriamente dito da carreira eleitoral. Isso vai acontecer também no TRE e também no TSE, tá? O juiz eleitoral, ele é o juiz estadual. O Ministério Público Eleitoral, ele é o Ministério Público Federal, tá? E o TRE é composto por juízes, desembargadores do TJ, advogados. Então você pode ver e o TSE por ministros do STF, do STJ, também indicados, juízes e advogados. Então, nenhum desses aqui, eles fizeram concurso público para entrar na justiça eleitoral, para ser juiz eleitoral. Claro que existe concurso público para você ser analista técnico da justiça eleitoral, aí tudo bem. Mas para você ser juiz eleitoral e participar do tribunal eleitoral ou da justiça eleitoral como magistrado, você não vai fazer concurso. Você vai ser concursado juiz eleitoral, você vai ser juiz estadual, juiz federal, Ministério Público Federal, você vai ser ministro do STF, vai ser desembargador, você vai ser outra carreira. Aí você vai integrar a justiça eleitoral por um tempo determinado, que é de 2 anos, biênio, 2 biênios por mais 2 anos no máximo, tá? E a justiça militar, ao contrário da estadual, volta a mesma coisa, você vai fazer concurso. E a justiça militar vai tratar de casos específicos dos militares no trabalho do militar, ou seja, em trabalho, é uma coisa bem discutível ainda quando vai para a justiça militar ou não, mas enfim, em geral, quando você tem um crime militar, vai ser julgado pela justiça militar, tem os juízes militares, que são os de primeiro grau, tem a justiça militar, tribunais militares, e tem o Tribunal Superior Militar, que é o STM, tá? Então, raramente vai subir para o STJ ou para o STF uma discussão de justiça militar. Então, preste bem atenção que a justiça especial, ela é uma justiça separada, ela trata desses assuntos. Então, quando tiver uma ação que trata da justiça de trabalho, eleitoral ou militar, essas ações vão para a justiça especial. Só em alguns casos bem específicos vão para a justiça comum. Em geral, vai para a justiça especial, tá? E, em geral, a justiça especial, ela acaba ali no Tribunal Superior Militar, no TST ou no TSE. Nunca vai para
o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é muito específico e limitado às hipóteses em que um recurso da justiça especial vai para a comum. Vai pular para comum, por exemplo, tá? Então é uma coisa bem específica. A gente não vai aprender qual que é a competência da justiça militar especificadamente, da justiça do trabalho. A gente só vai fazer uma pincelada geral que foi essa, tá? Então, isso é a justiça especial e a justiça do TRF, que a gente aprendeu, a justiça federal, e a gente aprendeu a justiça especial, tá? Nas próximas aulas, a gente vai aprender, na próxima aula, eu vou fazer uma próxima aula da justiça do Poder Judiciário, só para aprender sobre o CNJ, tá? Então a gente vai aprender exatamente o que é o CNJ, como funciona, o que cabe ao CNJ fazer, e as ações eleitorais, quer dizer, ações eleitorais não, desculpe, os recursos, como que funciona o recurso especial, recurso extraordinário, tá? A gente vai fazer umas aulas específicas para isso. Mas por hoje é isso, tá? Se você quiser aprender mais sobre justiça do trabalho, ou justiça militar, ou justiça eleitoral, cabe ao direito do trabalho, direito eleitoral e a aspecto militar aprender a respeito desse assunto. Em direito constitucional, a gente faz só uma pincelada, só para saber que existe, como funciona, tá bom? Muito obrigada e até mais.